Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wanderson Almeida e está começando mais um Screener One. E hoje nós vamos voltar ali para o ano de 2004 e conversar um pouquinho sobre A Janela Secreta, filme aí que eu estava revisitando, filme aí do Johnny Depp que realmente eu acho um grande acerto ali da carreira dele e na minha opinião é uma das grandes adaptações aí do mestre do terror Stephen King. Então vamos lá, é bom, não é? Vamos falar um pouquinho a respeito, vamos lá. A Janela Secreta, como eu já acabei de falar, é um filme que foi lançado ali em 2004, tá? E tem aí no elenco Johnny Depp, John Turturro, Maria Bello. Então, é um longa que ele traz ali um elenco de peso e ele é um suspense muito bem dirigido, muito bem escrito. E, claro, né, Stephen King é ótimo, apesar de que, infelizmente, aí na sua grande maioria as adaptações ali pode-se dizer ali que não são tão felizes assim, mas o Johnny Depp conseguiu trazer ali para atuação ali, né? Ele interpreta ali o Morte, que é um escritor, aonde ele basicamente teve a sua vida toda modificada depois que ele descobriu a traição ali da sua esposa até então, a atriz Maria Bella, que interpreta a esposa dele, brasileira, diga-se de passagem. Então, descobriu a traição, houve o divórcio e ele é um escritor e ele pegou e largou tudo, deixou a casa lá para ela, casa, carro, tudo, e ele só ficou ali numa casa isolada ali de campo, que é onde ele vive, tá rolando o processo de divórcio ainda. Ela continua com o cara que era o amante dela, que eles têm um atrito sempre, o personagem do Johnny Depp e o amante. E nesse meio tempo aí, logo no começo, nós somos ali presenciados ali com a presença do John Turturro, que ele interpreta ali o John Tiranella, que é um cara que é do Mississippi, é todo aquele cara bruto do interior, e ele bate na porta ali do personagem do Johnny Depp e fala: olha, você está me devendo, você roubou a minha história, estou te acusando de plágio. E até então o Morte fica assim, não, isso não aconteceu, não é possível. E o John Turturro tem ali, né, na mão dele o manuscrito do que seria ali a história dele, entrega para ele de uma forma bem estranha e fala: olha, a gente vai ter que resolver isso daqui, isso aqui está errado, você me roubou e a gente vai resolver isso daqui. E nisso aí ele sai de cena, vai embora, deixa lá o manuscrito. O personagem do Johnny Depp pega, dá uma lida, acha que não tem nada a ver, joga no lixo ali, vai dormir. E a empregada dele pega, tira de novo do lixo, pensando que é o manuscrito dele, e devolve para ele. E ele, pouco tempo depois, vai parar para ler. E para surpresa dele, ele acaba descobrindo que realmente a história do John Tiranella lá, que ele tinha apresentado, era exatamente a mesma história que ele tinha escrito anos atrás. E o que acontece? O que acontece é que o personagem do Johnny Depp ele tem ali já no passado uma denúncia de plágio. Ele realmente pegou uma história de alguém, copiou e isso deu processo, deu uma série de situações que aquilo ficou marcado na história dele, na trajetória dele. Mas essa situação específica do John Tiranella, ele realmente não tinha. Tanto que em determinado momento, quando eles vão conversar, quando o Tiranella pega e vai questionar o Morte sobre essa questão da história do livro, de quem lançou primeiro, aí ele fala: não, eu lancei o meu ali em 1997. Aí o Morte fala: não, mas eu lancei a minha em 94, então eu ganhei ali por anos ali na sua frente. Então se alguém plagiou foi você, não foi eu. Só que o problema é que o John Tiranella, ele tem probleminha, tá? Ele é um cara totalmente bizarro, totalmente sem noção. Tanto que ele fica rondando ali, o Morten veio e em determinado momento ele pega e mata o cachorro dele, começa a tocar o terror, invade a casa dele, faz pesquisa da vida dele, começa a perseguir o cara de tudo que é jeito. E o Johnny Depp fica naquela paranoia constante, cada vez mais, e aquilo vai se tornando cada vez mais bizarro, cada vez mais sombrio. Você vai vendo que as coisas vão evoluindo e o roteiro, ele é muito bem dirigido, muito bem escrito, na verdade, e ele vai te deixando cada vez naquele conflito ali, o que está acontecendo, quem é esse cara.
E aquilo vai se passando, o tempo vai se passando ali, até que num determinado momento ele recebe um telefonema dizendo da ex-mulher dele, dizendo que a casa dele tinha pegado fogo. E aí o que acontece? O John tira nela, simplesmente tocou fogo na casa e acabou com tudo. E a única prova que tinha da revista, no caso, que tinha sido publicada naquele período, que era a revista que ele queria, estar dentro da casa. E o que acontece? A casa foi queimada. Ele fica todo agoniado, ele contrata ali um segurança particular. E o que acontece é que o segurança particular acaba assassinado e todas as pessoas que ele envolve começam a morrer. Então o que acontece? Aquilo deixa ele mais surtado ainda, porque ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe de onde o cara veio, ele tem uma leve ideia de onde o cara veio, mas ele não sabe exatamente o que está acontecendo, ele não sabe como parar o cara, ele não sabe como parar isso tudo, porque ninguém consegue encontrar o cara. Essa é a grande sacada do filme, entendeu? E só quem consegue encontrar com John Tiranella é ele mesmo. Isso quando ele se resolve aparecer para o Johnny Depp. Então o que acontece? A história se passa, e acredito que vocês já assistiram o filme, e o grande plot twist do filme é que na verdade o Johnny Depp é esquizofrênico. E assim como em Clube da Luta, lá atrás, quando um criou o outro, o John Tiranella nada mais é do que uma fantasia da cabeça do Johnny Depp. E quando a casa foi queimada, o cachorro morreu, quando o colega dele foi assassinado, quando outro cara morreu também, o que acontece? Tudo isso foi ele que matou, entendeu? Como se a personalidade do John Tiranella baixasse nele para que ele matasse. E isso tudo foi desencadeado lá atrás, no início do filme, quando ele descobriu ali a traição da esposa dele. E o que é que o John Tiranella, o alter ego dele, John Tiranella, queria? Que ele consertasse a história do livro. Que a história do livro terminava bem. E na verdade a história original do livro era que ele mataria o amante da mulher dele, ele mataria a mulher dele, enterraria no jardim que ficava ali embaixo da janela secreta, plantaria milhos e comeria os milhos que foram plantados ali, que basicamente brotaram em cima do corpo da esposa dele, que foi o que ele fez no final do filme. A esposa dele desapareceu, a mãe também desapareceu, ninguém conseguiu encontrar, ninguém conseguiu provas para incriminar ele, dizendo que ele realmente tinha feito aquilo. A cidade inteira sabe que ele tinha feito, mas ninguém tinha provas ali para incriminar ele e para prender ele. Então ele termina o filme ali escrevendo outro livro, bem na cidade, apesar de toda a cidade odiar ele, e realmente a esposa dele, o amante da esposa dele, foram mortos por ele e estavam lá enterrados. Então é uma história bizarra, é uma história macabra. Uma coisa que eu acho bem legal no Johnny Depp é que ele é um personagem que, apesar de nós conhecermos muito ele pelo Jack Sparrow lá de Piratas do Caribe, ele é um ator que basicamente ele consegue interpretar outras coisas. Ele não ficou marcado, claro. Jack Sparrow não existe sem Johnny Depp, beleza, tudo bem, isso a gente sabe. Só que ele consegue interpretar outros papéis sem que ele fique preso à dinâmica do Jack Sparrow, sem que ele tenha aqueles trejeitos lá de jogadão e tal. Não, ele consegue entregar atuações ali bem convincentes, fora do universo, fora do Jack Sparrow. A gente consegue assistir ele e não ligar o nome ao personagem. Isso é muito difícil de se fazer. Então o Johnny Depp ele é um ator excelente, apesar dos problemas que ele teve ali com álcool, com drogas, com o problema lá do julgamento da Amber Heard, que é, enfim, questões pessoais dele, ele com certeza é sim um ótimo ator e ele entrega aqui uma atuação sensacional, simplesmente perfeita. Na minha opinião, é uma das melhores adaptações de um livro do Stephen King. Então, se você ainda não assistiu, desculpa pelo spoiler, mas se você ainda não assistiu, vale muito a pena assistir. Procurem aí Janela Secreta de 2004, tá? Você não vai se arrepender, são quase 2 horas do seu tempo, mas são 2 horas tensas e atuação boa, viu? Tanto do Johnny Depp, quanto do John Turturro, quanto até mesmo da Maria Bello. Então, essa é a minha dica aí. Fiquem todos com Deus. Se você puder aí, se inscreve no canal, deixa seu joinha e a gente vai conversando sobre cinema cada vez mais. Tchau, tchau, pessoal.